chegamos à nossa última competência. Na aula de hoje, a gente vai entender as noções do Código de Defesa do Consumidor e como lidar com conflitos e reclamações quando o assunto é bar e restaurante. Vamos lá? Bem, gente, antes de falar especificamente sobre conflitos e reclamações e o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai falar um pouco sobre falha no serviço. Por que no serviço? Porque bar e restaurante tem a ver com serviço. A gente é um setor em que a gente está sendo atendido por garçons normalmente e que vai ter a comida que vai ser entregue a gente. Apesar de ter um produto, a gente vai consumir muito mais serviço quando frequenta esses estabelecimentos. Pois bem, existem pesquisas que mostram que quando um serviço é falho, as pessoas têm 4 caminhos a seguir. Esses caminhos são: primeiro, não faz nada. Você ficou insatisfeito com o serviço falhou e você não faz nada a respeito disso, simplesmente se calou. Esse é um caminho. Segunda possibilidade, eu posso reclamar por meio de um formulário. Se o estabelecimento tiver aquele formulário de sugestões, de avaliação, você reclama por meio de formulário. É outra possibilidade. Uma terceira, eu posso agir por meio de uma terceira parte. É quando se procura PROCON, ou vamos supor, no caso de telefonia, que a gente é bastante acostumado com as falhas de telefonia, a gente procura a Anatel, né? Então você procura uma terceira parte, a justiça, pequenas causas, para poder resolver aquela falha que você presenciou, a que você foi submetido. E a quarta possibilidade, você pode trocar de fornecedor ou fazer um boca a boca negativo. Essa é bastante utilizada por nós, verdade? Então, são 4 caminhos que existem quando a gente é predisposto a um serviço que falhou durante o nosso consumo. Por pesquisas é visto que a maioria das pessoas não reclama, ou que essa fala ou que a reclamação do cliente não chega nos ouvidos do gerente do estabelecimento. A maioria das pessoas sabe o que é que faz? Sai do estabelecimento e vai falar para quem ela conhece, falar mal, fazer o chamado boca a boca negativo. E o boca a boca negativo, ele é infinitamente mais nocivo para uma marca, para uma empresa, do que a reclamação feita dentro do estabelecimento. Certo? Então a maioria das pessoas o que é que faz? Sai falando mal e divulgando negativamente a marca da empresa. E o que é que acontece por conta disso? A empresa vai perder o cliente. Portanto, é bom o cliente não reclamar? Não. Ao contrário, é importante que a gente saiba quando o cliente não ficou satisfeito. Lógico que é mais importante que o cliente não tenha do que reclamar. Ou seja, a gente prestar um serviço de qualidade. Porém, se houver algum tipo de falha, a gente deve criar todos os mecanismos possíveis para que o cliente reclame e a gente saiba, reclame para a gente, e a gente saiba que o cliente está reclamando, quais são as necessidades dele, o que é que falhou, para a gente poder resolver esse problema. Se ele sai de lá sem falar para a gente provavelmente vai perder o cliente e perder futuros clientes que não vão chegar até o nosso estabelecimento por conta do boca a boca negativo. Certo, gente? Então, primeiro, oferecer um serviço de excelente qualidade. Se alguma coisa falhar, abrir mecanismos para reclamação. Saque 0800, lá mesmo no estabelecimento, funcionários que possam resolver o problema, escutar a reclamação e reverter aquela situação negativa que foi gerada. Certo? Agora, importante, não basta a gente abrir canais de reclamação. Tem empresa por aí que pode reclamar, eu tenho saque ouvidoria, 0800 e por aí vai. E quando a gente quer que alguma coisa seja feita a respeito daquilo, nada é feito. E a resposta, é uma via de mão única. A gente reclama, mas a gente não tem a resposta enquanto cliente. Então, é preciso abrir canais para o cliente reclamar, mas é preciso dar um retorno ao cliente a respeito daquela reclamação. Importantíssimo isso, não pode esquecer. Um gestor de um estabelecimento comercial, seja ele qual for, mas especificamente como a gente está falando aqui de bares e restaurantes, não pode deixar de responder
a crítica ao cliente. Qual seria o comportamento ideal no caso de uma falha no serviço? O primeiro passo seria escutar adequadamente. Ou seja, o cliente, ele vai reclamar. Você abriu espaço, ele se sentiu num ambiente propício à reclamação. Primeira coisa que se deve fazer, escutá-lo adequadamente. A pessoa que vai escutar a reclamação, ela precisa saber ser bom ouvinte e escutar até o fim o relato do cliente. Segundo passo, reconhecer a falha. Efetivamente tendo ocorrido uma falha na reclamação, é preciso reconhecer. Não adianta tentar ficar se defendendo, inventando possibilidades para dizer que não houve a falha, se efetivamente essa falha ocorreu. Reconhece a falha, depois explica a falha e se desculpa. Reconhecer efetivamente, Senhor, ocorreu a falha devido a isso, aquilo outro, e se desculpa a respeito dessa falha. O quarto passo, tomar as providências necessárias. Escutou, reconheceu, se desculpou. Agora, o que é que a gente pode fazer para que o cliente não saia dali tão lesado por aquela falha ocorrida? E o quinto passo, compensar o cliente. Então, a gente escutou adequadamente, a gente reconheceu a falha, se desculpou, tomou as providências necessárias e compensou o cliente. O que custa para o estabelecimento oferecer uma sobremesa gratuita ou a bebida para o cliente, para que ele saia satisfeito dali, falando bem do estabelecimento, que foi bem escutado e bem servido quando precisou fazer uma reclamação. Não é verdade? Então, tudo isso são passos para que o cliente seja recuperado. Porque a possibilidade de se perder um cliente é muito grande quando existe uma falha no serviço. Então, quando o cliente reclama, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para que você o recupere. Por isso que é importante o cliente reclamar. Se ele simplesmente sai dali, você perdeu o cliente. Se ele reclamou, ele quer que você o recupere. Ele está dando um voto de confiança de que você pode fazer diferente. Então, a empresa precisa efetivamente agarrar essa oportunidade e fazer diferente. Então, a recuperação de um serviço, ela é eficaz em determinadas situações. Primeiro, a reclamação. A primeira coisa a se considerar é que a reclamação, ela feita em tempo real, ela é uma ótima oportunidade para recuperar o cliente. Se o cliente sair do seu estabelecimento, a possibilidade de recuperá-lo diminui infinitamente. Por quê? Porque ele já saiu do seu estabelecimento. Você agora vai ter que fazer com que ele confie em você novamente para voltar lá. Então esse é um passo muito longo que pode lhe custar até muito mais caro. E se ele já está no seu estabelecimento, no seu restaurante, a possibilidade de você recuperá-lo é maior. Ele já está ali. Você pode fazer em tempo real algo para reverter a situação. Certo? Só que para fazer isso, você precisa ter funcionários munidos de autoridade e competentes para solucionar essa situação. Então não adianta ter funcionários que escutem a reclamação e simplesmente olhem para o cliente e digam, Senhor, eu não posso fazer nada. Então você não recuperou o cliente. Você abriu o canal para ouvir, mas não resolveu a situação dele. Certo? Então, funcionários competentes e capazes de solucionar os problemas. Certo? E quando finalmente é possível solucionar o problema do cliente, ocorre muitas vezes o que a gente costuma chamar o paradoxo da recuperação dos serviços. O que é esse paradoxo? O cliente sai do seu estabelecimento mais satisfeito do que se não tivesse ocorrido a falha. Vocês podem observar nesse gráfico que vocês estão vendo na tela um esquema da recuperação dos serviços, certo? O objetivo aqui, como vocês podem ver, é fazer direito o trabalho da primeira vez. Uma vez feito, se o trabalho não foi feito direito, certo? E aconteceu a reclamação, é importante tratar eficazmente essa reclamação. Isso vai gerar satisfação e fidelidade maior do que se não tivesse ocorrido a reclamação, certo? Como é que é esse tratamento eficaz da reclamação? Você identifica as reclamações sobre o serviço, né? E aí isso você pode fazer através de pesquisas. Que tipos de reclamação são feitas, com que periodicidade, certo? Então, se são feitas 10 reclamações no mês a respeito do mesmo assunto,
Então você sabe que esse é um tópico que precisa ser trabalhado dentro da empresa. Então a forma de realizando pesquisa, monitorando reclamações, desenvolvendo a cultura de reclamação como uma oportunidade para gerar um cliente ainda mais satisfeito. Depois que você identifica, resolver efetivamente as reclamações. Se não resolver, não adiantou de nada, porque não recuperou o cliente. Então esse esquema não se fecharia, certo? E para isso é preciso desenvolver sistemas de treinamento eficazes para o tratamento de reclamações, como a gente já falou, funcionários que possam resolver e bem treinados para resolver esses problemas. E uma vez que resolva as reclamações, aprender a partir dessas experiências, para oferecer a partir daí o trabalho direito da próxima vez e não precisar haver novas reclamações, certo? Então esse esquema aqui dá para deixar bem claro como é que é um processo de reclamação bem feito. E na apostila vocês têm lá 10 dicas para lidar com reclamações. Dá uma olhada que é bem interessante esse material. Bem, vamos passar para a segunda parte, que é a respeito do Código de Defesa do Consumidor e alguns problemas que são comuns de acontecer em bares e restaurantes, certo? Algumas situações complicadas que podem acontecer com clientes e com prestadores de serviços. A primeira delas é, quem aqui já não frequentou um bar, por exemplo, que cobra a entrada e vincula essa entrada a uma consumação mínima, certo, gente? Isso aí não é legal, não é permitido. É permitido cobrar entrada? É. Mas você vincular essa entrada, você só entra se você pagar X revertido em consumação. Se você não consumir isso, você terá que pagar o valor de todo jeito. Isso não é permitido, isso é proibido. Isso está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e também na Lei Municipal de 2001 aqui de Recife. Outra questão também, a partir desde janeiro de 2013, aqui em Pernambuco, os estabelecimentos que vendem, né, comidas são obrigadas a apresentar na entrada o cardápio, certo? Com a letra visível, de fácil visualização, contendo os produtos e os preços que são praticados dentro daquele estabelecimento. Além disso, ele precisa fornecer na entrada, juntamente com o cardápio, o telefone e o endereço do PROCON, caso o cliente tenha algum motivo de reclamação na saída desse estabelecimento ou mesmo observando algo na entrada, certo? Então isso também está previsto em lei. Vocês podem passar a observar agora se os restaurantes e bares que vocês frequentam cumprem essa lei. Outra questão diz respeito ao couvert. O que é o couvert? É aquele petisco, aquela entradinha que chega na nossa mesa. Muitas vezes a gente mal sentou, já veio o garçom servindo o couvert. E no final, na conta, a gente vê que eles cobram, normalmente ele é cobrado por pessoa, é um valor X por pessoa. É proibido essa cobrança do couvert? É permitido? Bem, o couvert, logicamente, é permitido a colocação do couvert e também a cobrança por esse couvert. Entretanto, o cliente ele precisa ser informado a respeito do valor que vai pagar por esse couvert, certo? Então, o cliente ele precisa ser informado no cardápio de quanto vai custar, se ele é cobrado individualmente, se é cobrado coletivamente, certo? E ele tem o direito de recusar o couvert não é obrigatório, ninguém pode obrigar o cliente a consumir essa entrada, certo? Ninguém é obrigado a consumir o que não deseja. Então, se o garçom vai servir o couvert e o cliente não deseja consumir, antes de consumir, ele deve informar para que seja retirado e observar se na conta esse valor foi retirado também. Outra questão é a respeito da troca de pratos e bebidas, certo? É possível e é permitido e é direito do cliente efetuar a troca de produtos caso ele suspeite que esse produto está com algum tipo de contaminação ou está estragado, certo? Porque ninguém é obrigado a consumir algo que vai lhe fazer mal. Então ele pode pedir para efetuar a troca. Outra questão também que é permitida a troca do produto se o que o cliente pediu não foi o que ele recebeu,
Você pediu um prato e o que veio não foi aquele prato, você tem o direito de efetuar a troca. Ninguém é obrigado a consumir algo que não solicitou, certo, gente? A respeito da pesagem do produto, muitas vezes a gente pode suspeitar, certo, que aquele produto, você está no self-service, você pesou o seu prato, se você desconfiar que existe algum tipo de pesagem, que a pesagem foi errada, certo? Que está tendo algum desvio na balança, você pode solicitar que esse prato seja pesado em outra balança. Se confirmar o desvio, você pode efetuar o processo de reclamação. A respeito do couvert artístico. O que é o couvert artístico? É aquela taxa que a gente muitas vezes paga em bares e restaurantes que apresentam música ao vivo, principalmente música, algum tipo de apresentação que é feita ao vivo. Então, nessas situações é cobrado, além do valor que o cliente consumiu, é cobrado uma taxa por pessoa ou por mesa para pagar aquele artista que está se apresentando. Isso é permitido? Sim. Só que para que o cliente pague o couvert artístico, é preciso que na entrada do estabelecimento esteja informado os dias e os horários das apresentações e o valor cobrado nesse couvert. Além disso, para que o couvert seja cobrado, é preciso o cliente estar no estabelecimento nos dias e nos horários informados e a apresentação estar acontecendo ao vivo. Música ambiente, telão passando DVD de show, não configura couvert artístico, certo? Questão da taxa de serviços, os famosos 10%, né, que alguns estabelecimentos cobram 13%, 15%, dependendo, chega até isso. Os 10%, a taxa de serviços é legal? Sim, o estabelecimento ele pode cobrar os 10%. Porém, o pagamento ele é facultativo. O cliente paga se quiser, porque é uma taxa pelo serviço prestado. Se por acaso o cliente achou que o serviço não foi de agrado, se ele tem reclamações a fazer a respeito do serviço, ele pode se dar o direito de não pagar os 10%. Além disso, é importante precisa informar no cardápio que o estabelecimento cobra esse valor. Agora, atenção, não se pode cobrar 10% em cima de couvert artístico, só apenas em cima do consumo, certo? Então, não é do total da conta, é dos pratos e bebidas consumidos, certo? O couvert artístico vem por fora desses 10%. E, finalmente, a respeito da forma de pagamento. Que constrangedor chegar num restaurante, consumir e na hora de pagar saber que ele não aceita cartão e você está sem dinheiro, não é verdade? Então, o estabelecimento também é obrigado a informar de maneira muito visível para os clientes que formas de pagamento ele aceita, logo na entrada do estabelecimento, certo? E, além disso, no que diz respeito a ticket de papel, ticket de refeição de papel, se o estabelecimento aceita, ele é obrigado a fornecer o contravale para que o cliente possa gastar em outra oportunidade, certo? Porque o cliente não é obrigado a consumir um valor só porque o ticket possui aquele valor cheio, ok, gente? Então isso é muito importante. Além de tudo isso, qualquer estabelecimento comercial desde 2010 é obrigado a disponibilizar de maneira clara, visível, o Código de Defesa do Consumidor, para que o cliente possa consultar caso deseje. Bem, gente, chegamos ao fim da nossa disciplina. Espero que tenha sido bastante proveitosa para vocês e estou disponível para nos vermos em outras oportunidades. Um abraço e até a próxima.